Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de manutenção, hoje nós vamos ver a aula da unidade 5 do nosso módulo 3. Eu trouxe para vocês aqui uma proposta de um tema que é muito relevante, está no nosso dia a dia, tá? Então, a gente vai poder nessa nossa aula observar que a questão de manutenção de ar-condicionado é de grande relevância e tem certas coisas que são pouco divulgadas e que envolve muito tecnomecânica em toda essa abordagem do tema que eu trouxe para vocês aqui hoje. Bom, nosso tema hoje é o PMOC. Vocês podem observar aí nessa primeira foto, né, um aparelho de ar-condicionado que está tendo um curto-circuito e um princípio de incêndio. Aí logo abaixo eu coloquei a seguinte pergunta: você sabia que este curto-circuito e princípio de incêndio pode ter como consequência grandes prejuízos materiais e, o mais grave, perda de vidas humanas? Então fica aí essa pergunta e vocês vão poder observar que hoje na nossa aula esse tema vai se aprofundar muito e vocês vão ter informações significativas para vocês, ao depararem com esse tipo de equipamento, ter uma visão mais crítica sobre esses equipamentos. Então vem aqui o segundo slide, que já tem essa figura aí desse homenzinho, com a seguinte pergunta: o que é o PMOC? Aí está dentro de guia do ar-condicionado, né? Então vamos lá, a definição. É um plano de manutenção, operação e controle exigido por lei. Nele são estipuladas as verificações e correções técnicas que deverão ser executadas em cada ponto do sistema de climatização de ar-condicionado, dentre outras responsabilidades. Então, é um tema abrangente, o PMOC, e vocês vão ver que o sistema de climatização ele é complexo, mas não tanto a ponto de entendermos o que é de relevância. E também a questão de responsabilidade, né? Aí que entra a nossa aula, a importância de entendermos a responsabilidade de cada parte habilitada. No caso de vocês, o técnico mecânico também. PMOC e agentes envolvidos. Então eu trouxe para vocês aqui um mosaico, né, de departamentos federais, na maioria federais, tem departamento estadual também, mas que estão envolvidos com a parte do PMOC. Aí você tem o Ministério da Saúde, o Governo Federal, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CRT, que é agora recém-criado, o CRT é o Conselho Regional Técnico, no caso é o de Minas Gerais, e a ABRAVA, que é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Vocês vão poder observar que essa associação também contribui muito para a questão dos fundamentos, né, para a existência do PMOC. Bom, primeiro, os objetivos do PMOC. Número 1, garantir que o projeto e a execução da instalação sejam adequados. Número 2, garantir que a manutenção do sistema de climatização seja eficaz, realmente eficiente, né? Eficaz é a palavra usada aqui para que esse tipo de manutenção não traga maiores problemas. Isso aqui é uma solução para a manutenção do ar-condicionado. Então, o PMOC ele vai te orientar bem o que deve ser feito no caso dessa manutenção. 3, proporcionar bem-estar, conforto, produtividade e combater o absenteísmo ao trabalho. Então é tudo aí que envolve
a parte do colaborador na empresa ou no posto de trabalho, pode ser um banco, um hospital, seja onde for a utilização do ar-condicionado, você quer que o colaborador se sinta bem. Principalmente a questão de absenteísmo, que é a falta ao trabalho por algum motivo. Tá? Se esse motivo for relacionado ao ar-condicionado, você quer sanar que essa falta do colaborador ao trabalho seja por causa de problemas com o ar-condicionado. Absenteísmo, no caso, essa palavra ela é indicação de faltas do colaborador ao trabalho. 4. Eliminar os problemas de saúde referentes à qualidade do ar. Resumindo, a gente quer um colaborador com saúde e bem-estar, né? Com referentes à qualidade desse ar que ele vai respirar, que vai climatizar aquele ambiente. Vamos à frente. Da onde surgiu o PMOC? Vamos começar a entender o ponto zero, que a gente, pelo histórico, da onde começaram os primeiros passos com a preocupação da qualidade do ar condicionado. Então você tem um ponto zero, que foi a criação da portaria 3523, que diz o seguinte: a suspeita de que a qualidade do ar no gabinete do ministro das Comunicações, Sérgio Mota, agravou as condições que levaram à sua morte em abril de 1998, incentivou a criação dessa portaria. Então aí você tem à sua direita, no alto aí, a foto do ministro Sérgio Mota. Então ele teve problemas respiratórios, mas suspeitou-se que o agravamento desses problemas respiratórios foi causado pela qualidade do ar no seu gabinete. Aí depois você tem, em 28 de agosto de 1998, o ministro de Estado da Saúde, José Serra, decretou esta portaria. José Serra também foi um dos criadores do genérico, né? Então, dos medicamentos genéricos, melhor dizendo. Então, esse ministro ele se solidarizou com a questão da morte do ministro Sérgio Mota. Então, ele instituiu, em 28 de agosto de 1998, essa portaria. Vamos lá. Depois você tem como segundo passo a resolução número 9, que diz tudo sobre a análise da qualidade do ar. Aí já é responsabilidade da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vocês vão ver também que essa resolução também contribuiu bastante com a questão de parâmetros para se analisar a qualidade do ar em cada ambiente, né? Aí você tem qualidade do ar em ambiente hospitalar, bancário, industrial, etc. Vamos à frente. Então aí a gente já tem nesse slide a questão do envolvimento da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Primeiro a gente tem a NBR 13.971 de 97, que fala sobre sistemas de refrigeração condicionado de ar e ventilação, manutenção programada. Tem a NBR 401, que estabelece parâmetro de número 1, projeto de sistema de ar-condicionado, número 2, parâmetros de conforto térmico e número 3, qualidade do ar interior. Também são referências importantes para a questão de projeto. Vamos à frente. Você tem também, dentro ainda da ABNT, a NBR 14.644, que fala sobre a classificação das áreas de contaminação controlada. A NBR 7256, que fala sobre tratamento de ar em estabelecimento de saúde, né, EAS. Requisitos para projeto e execução de instalações. A NBR 14.679, que define o procedimento de limpeza de dutos quando necessário. Agora a gente já tem o envolvimento do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Artigo 1º. São padrões de qualidade do ar as concentrações
de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança ou bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Então vocês veem que esse artigo ele engloba bastante a parte de abrangência do PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, na visão do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Artigo 1º. Aprovar regulamento técnico contendo medidas básicas referentes a procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por método físico e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes. Do sistema de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes e ambientes climatizados. Desculpa. Artigo 4º. Adotar para fins deste regulamento técnico as seguintes definições: ambientes climatizados, ambientes submetidos ao processo de climatização. Letra B. Ar de renovação, ar externo que é introduzido no ambiente climatizado. Ar de retorno, ar que recircula no ambiente climatizado. Aí você tem o mesmo ar que está no interior, você tem o equipamento, ele vai ser colocado em modo de recirculação, então ele retira esse ar interior, climatiza e retorna ele ao mesmo ambiente. Letra D. Boa qualidade do ar interno, conjunto de propriedades físicas, químicas e biológicas do ar que não apresentem agravos à saúde humana. Letra E. Climatização, conjunto de processos empregados para se obter, por meio de equipamentos em recintos fechados, condições específicas de conforto e boa qualidade do ar, adequadas ao bem-estar dos ocupantes. Letra F. Aí você vem a questão já dos filtros utilizados em ar-condicionado. Filtro absoluto, filtro de classe A1 até A3, conforme a especificação recomendada pelo fabricante do equipamento. São filtros especiais. Letra G, questão da limpeza, procedimento de manutenção preventiva. A nossa primeira definição aí, de questão de manutenção preventiva, que consiste em remoção de sujidades dos componentes do sistema de climatização para evitar a dispersão do ambiente interno. Então eu trouxe para vocês aqui duas figuras, vocês veem o antes e o depois de um filtro que trabalhou bastante, Vocês veem o quanto de impureza esse filtro reteve para que essas impurezas não fossem jogadas no ambiente climatizado. Então você tem à sua esquerda o filtro sujo e à sua direita o filtro limpo. Letra H. Manutenção. Atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos componentes ou sistemas de climatização, garantindo as condições previstas neste regulamento técnico. Então vocês veem abaixo aí a figura de um técnico em plena atividade de manutenção. Vocês podem observar que ele usa os EPIs adequados, A única observação que eu falaria aqui sobre essa foto é a questão de luvas, tá? Ele não está usando luvas, é bom estar usando luvas aí no caso da manutenção, para não haver cortes, Vocês veem que ele preparou uma bolsa, ele está fazendo uma lavagem desse ar-condicionado, essa bolsa está justamente recolhendo todos os dejetos, as impurezas, melhor dizendo, que esse técnico de manutenção está fazendo nesse aparelho de ar-condicionado. Com produtos próprios, vocês podem observar que ele tem uma bomba no ombro aí, então são equipamentos próprios mesmo para manutenção feita por profissionais. Escopo.
implantar e manter disponível no imóvel um plano de manutenção, operação e controle PMOC adotado para o sistema de climatização. Este plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, as recomendações a serem adotadas em segurança do sistema de climatização e outras informações de interesse. Vocês vão poder observar mais à frente que eu trouxe para vocês um modelo desse PMOC, vai ser legal, vocês vão entender bem. Artigo 6º, item A descrição das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas. Então aqui esse slide traz para a gente a evolução histórica do engajamento do Estado na preocupação com a qualidade do ar. Observem bem que a gente já falou sobre esses dois itens dessa evolução histórica. Primeiro foi a criação da portaria 3523 em 98, vocês entenderam pela morte do ministro, então o ministro José Serra instituiu a portaria nessa época. Depois a gente tem a resolução 09/2003, que é a questão da Anvisa com a qualidade do ar. Por último e mais recente, você tem a criação da Lei 13.589 de 2018, que reforça a utilização do Plano de Manutenção, Operação e Controle. PMOC. Aí vocês veem o que são os itens que tem que estar bem explicitados na hora que você for fazer a pasta do PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Primeiro, a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes. Nome do edifício, entidade, endereço completo. Então, dando continuidade às nossas apresentações aqui, vamos lá. PMOC, letra H, manutenção, consiste nas atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos componentes ou sistemas de climatização, garantindo as condições previstas neste regulamento técnico. Aí vocês veem uma foto logo abaixo aí de um técnico especializado em manutenção. Então vocês veem todo o preparo que ele tem com produtos, uma bomba portátil para limpeza do ar-condicionado, você tem também uma bolsa que você coloca logo embaixo do ar-condicionado para segurar toda a sujeira que vai descer com essa lavagem do aparelho aí. Vocês observem que o técnico está usando os EPIs adequados. O que eu recomendaria só no caso dessa foto aqui, que faltou para ele uma luva, tá? Então essa luva também seria importante estar sendo utilizada como EPI. Mas o resto está certinho, óculos, máscara. Vamos lá. O escopo. Todo PMOC ele tem que ter um escopo na apresentação dele para direcionar o que você está querendo, né? No seu plano, o que você está querendo propor no seu plano. Então o escopo ele tem que abranger bem todos esses itens. Vamos lá, letra A. Implantar e manter disponível no imóvel um plano de manutenção, operação e controle, que é o PMOC, adotado para o sistema de climatização. Este plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, as recomendações a serem adotadas em segurança do sistema de climatização e outras de interesse. Aí vai depender muito do que o cliente, né, que está solicitando o PMOC, ele abrange. Se é a área da saúde, se é um laboratório, se é uma indústria onde você vai instalar o PMOC, vai fazer o PMOC para uma área de escritórios. Então isso aí são particularidades para cada solicitação. O artigo 6º, item A, traz a descrição das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas. Vocês vão ver lá na frente um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é o que eu utilizo
no caso com os meus clientes. PMOC, aqui você tem a evolução histórica do engajamento do Estado na preocupação com a qualidade do ar. É um histórico, né? Uma linha do tempo, né? Mostrando do ponto de partida, que a gente viu lá no início da apresentação, que é a portaria 3523 de 98, instituída pelo ministro José Serra na época, claro, ocupando o Ministério da Saúde. E depois você tem uma melhoria com a resolução 09 de 2003, com a Anvisa, né? E por último aqui, mais recente, a Lei 13.589 de 2018, que é um reforço do PMOC, mas aí sim com força de lei. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do plano de manutenção, operação e controle, o tipo de identificação que tem que ter na pasta, né, que você vai montar para aquele cliente. A identificação do ambiente, o conjunto de ambientes, nome do edifício, endereço completo, bairro, cidade, estado, telefone, fax, a identificação do proprietário, ou seja, um locatário, preposto, você também coloca os dados, FIC, CGC, se for uma pessoa física, né? E a identificação do responsável técnico, aí no caso seria o engenheiro mecânico, que tem um nome, endereço, registro do conselho, SIC, CGC, telefone e o número da RT. Eu já mostrei para vocês a questão da RT em outras apresentações também. Aqui, pessoal, já é o PMOC propriamente dito. Eu trouxe para vocês esse exemplo, que é o tipo de plano que eu adoto. Aí eu coloquei um cliente da empresa X, você tem lá no canto o plano de manutenção, operação e controle, o título também, que é o plano de manutenção e controle de equipamento de ar-condicionado. E aí você tem aí em negrito o ar-condicionado, sala de instrumentação, por exemplo, o tag aí no caso é porque esse ar-condicionado ele tem um número de identificação, um número de rastreamento, pode ser um número que você tem muito comum em patrimônio, né? Também pode ser um número de patrimônio, só mesmo para identificar o aparelho. Aí o ano que está sendo vigente, o ano de 2018 no caso, a revisão, quando foi feita essa revisão, por último, e a emissão anterior, geralmente a gente preenche isso aí quando for montar lá o PMOC na pasta. Aí vocês veem que eu começo aqui como item 1, filtros de ar. Aí você vem, 1.1, verificar os elementos filtrantes ou substituir casos de avarias. 1.2, verificar os danos de corrosão no suporte e existência de frestas. Número 1.3, verificar e corrigir ajuste da moldura, filtro da estrutura. Número 2, bandejas, verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja, que é aquela água que sai, que muitas vezes vocês veem pingando, né, para fora do ar-condicionado. Geralmente o certo é se direcionar com a mangueira para um meio que não atrapalhe em nada. Lavar e remover com produto biodegradável, se necessário. Então, eu trouxe para vocês aqui uma das folhas, vocês podem ver aqui na sua direita, no canto superior, que essa aí é a página 1 de 5. E vocês veem, no caso dos meses, julho a dezembro. O que eu faço? Eu faço dois controles, são dois conjuntos, né, que seria o primeiro semestre e o segundo semestre. Esse caso aqui eu tirei um print da primeira folha, que seria a primeira folha do segundo semestre. Para não colocar os meses todos do ano e ficar aquela coisa muito aglutinada, onde você teria dificuldade para fazer o visto, por exemplo, vamos escolher o mês de julho aqui. Vocês podem ver que existe a letra M, a letra T, a letra S e a letra A. M de mensal, T de trimestral, S de semestral e A de anual. Então, quando eu tiver a opção para esse equipamento, para essa máquina aqui, esse ar-condicionado, eu acredito que ele deva ter uma manutenção mensal. Vamos supor um ar-condicionado aí de um laboratório que mexe com produtos
importantes, então eu considero que essa manutenção tem que ser mensal. Então eu vou lá, marco embaixo do M um X, né? E aí sim, nessa parte de data, você vai estipular as datas, né, que o técnico tem que fazer a verificação, e o visto é do técnico, tá? Aqui no final você tem à sua direita um campo de observação, caso ele encontre algum problema nesse item, ou tem que fazer uma compra de uma peça, substituição de uma peça, então ele utiliza esse campo de observação. Muito comum, pessoal, é você estar colocando uma periodicidade um pouco mais extensa, porque mensal é só um caso de ar-condicionado, assim, uma máquina que opera num ambiente muito crítico, tá? Geralmente, uma manutenção trimestral, até mesmo semestral, 2 vezes ao ano, dependendo do caso, de cada caso. Para isso existem as normas da BNT que eu disse lá atrás. Você tem como consultar uma coisa para te dar um parâmetro do que você deverá adotar como critério de periodicidade para as inspeções do ar-condicionado. Mas basicamente é esse modelo que eu utilizo. Espero que vocês tenham conseguido entender. Aqui na segunda folha eu trouxe para vocês já o final, né, que é a página 5 de 5. Vocês veem que vai até o item 10.7, que é verificar e eliminar sujeira, danos de corrosão, novamente. Aí não dá para ver o item, no item 10, mas pode ser a parte externa do ar-condicionado, né? Aí por último aqui embaixo aqui vem a data, aí sim nessa data, no caso o engenheiro mecânico assina, coloca a data. Eu costumo colocar o último dia de cada mês, tá? Mas por exemplo, se for uma inspeção trimestral e a gente marcou no mês de julho, a próxima vai ser setembro. Então vocês vão observar no rodapé aqui que tem a assinatura do responsável técnico, uma data de julho e depois a próxima setembro. 1, 2, 3, né? Então tá. A assinatura vem logo abaixo, normalmente tem um carimbo também, tá? Então, eu verifiquei aqui, se você tem uma inspeção em julho, agosto você tem 1 mês, setembro 2 meses, 3 meses, se for uma inspeção trimestral, você vai ter em outubro, tá? Então é de julho a outubro. Sua assinatura deverá constar em julho e depois em outubro. Aí eu trouxe para vocês um exemplo da RT, tá? São exemplos esporádicos retirados da internet, tá? Um CREA Rondônia, por exemplo, é um exemplo de anotação de responsabilidade técnica. Só para vocês verem o tipo de folha que é a RT, ela tem numeração cedida pelo CREA. Só para vocês terem uma ideia, primeiro você faz um preenchimento dos dados, você gera uma RT rascunho para você conferir se os dados estão corretos, ou então você pega essa RT rascunho e manda para o seu cliente para ele fazer a conferência. Tá ok? Ele te rebate. Nessa RT rascunho tem os dados, mas também além da RT rascunho se gera um boleto, que é o valor da RT calculado pela obra-serviço, pelo valor da obra-serviço. Cada CREA tem um valor para se calcular esse boleto. Os menores valores, só para vocês terem uma ideia, fica em torno de R$ 88. Atualmente está ficando em 88 e pouco a RT mais barata, mas ela pode chegar a R$ 220, até mais, tá? Porque ela é calculada proporcionalmente ao valor da obra. Quanto mais cara uma obra, maior vai ser o valor do boleto da RT que você vai ter que pagar, para aí sim gerar esse modelo que vocês estão aí na sua frente aí, com o brasão do Brasil aí já em colorido, a parte da assinatura do cliente cá embaixo, tem a parte da assinatura do responsável técnico, local e data, a descrição da obra e serviço, tá? Então aí sim, esse é o documento que o CREA vai fiscalizar.
No artigo 8º aqui, os órgãos competentes de vigilância sanitária farão cumprir este regulamento técnico mediante a realização de inspeções e de outras ações pertinentes, com o apoio de órgãos governamentais, organismos representativos da comunidade e ocupantes dos ambientes climatizados. Só fazendo aí uma analogia, vocês podem observar muitas vezes, se vocês passam em obras de construção civil, tem lá um adesivo, a fiscalização do CREA esteve presente, ele coloca a data. Então o CREA também ele fiscaliza órgãos como aquele mesmo que eu disse lá na unidade 4, né, que é a inspeção veicular. Você pode ter representante do CREA chegando a qualquer hora para verificar se as RTs daquelas inspeções veiculares foram emitidas. Tá? Eles querem ver isso, se tudo foi regularizado na forma que o CREA dita para os seus profissionais que estão fazendo parte do conselho. Tá? E aí, por último, pessoal, eu trouxe para vocês, só para ilustrar, né, um carimbo aí com uma multa. Ó, o descumprimento da lei do PMOC pode acarretar em multa de R$2.000 até R$200.000 e, dependendo da área de atividade da empresa, chegar a 1,5 milhão. E processos judiciais, que está baseado na Lei 6.437, de 20 de agosto de 77. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso, sobre o PMOC. Vocês podem observar que é um tema muito relevante. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.